Mais forte um pouquinho, gente. A paz do Senhor, amém? Isso. Você que pode, fique de pé mais um minutinho, por favor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Amém? Acharam aí? Deixa eu me organizar aqui, enquanto vocês procuram. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Quem achou aí, fala eu. Amém. Podemos ler então? Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, para a oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Repete assim comigo: mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Pode se sentar, por favor. Irmãos, hoje é culto de ceia. Quem sabia que hoje é culto de ceia? Todo mundo, né? E eu, quando recebi a notícia de que eu iria pregar, há poucas horas atrás, né? Quero agradecer aqui ao pastor Renan pelo convite, mesmo que em cima da hora. Eu fiquei pensando e meditando no que seria uma boa palavra e não encontrei nada, né? Nervosismo, talvez. E aí o Espírito Santo me fez lembrar dessa passagem, que faz o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, ele traz várias orientações à igreja em Roma. E nesse trecho faz um paralelo breve entre o que é viver debaixo da lei e viver pela graça. E se nós formos analisar o contexto do que é lei, creio que vocês vão concordar comigo que a lei serve para apontar situações, né? A lei serve, no caso do contexto bíblico, para apontar pecados e acusações. Sim ou não? A lei tem uma única finalidade nesse contexto: apresentar aquilo que está certo ou errado. E a lei a qual nós estávamos impostos, estávamos debaixo do cumprimento ou da ausência de cumprimento, ela deixa claro aquilo que nós somos como homens naturais. E o próprio entendimento da palavra, nós encontramos textos que deixam claro de que nós não somos capazes de alcançar a salvação por nós mesmos. Não temos em nós capacidade suficiente para viver em comunhão com aquele que nos criou. Exatamente por isso, o versículo 3 diz assim, eu vou repetir: pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma na carne,
Deus o fez. Foi Deus quem nos reconciliou com Ele, enviando o seu Filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne. O texto diz que era impossível a lei, que ela não é suficiente para nos manter como homens naturais, ligados a Deus, né? Como eu falei, a lei não traz outra situação senão uma sentença e apresenta a nós o nosso pecado. Mas mesmo o pecador ou transgressor da lei, arrependido, diante da lei, ele não tem a remissão do seu pecado. Quem está entendendo aqui que quando nós erramos e entendemos que erramos, mesmo estando arrependido, eu estou falando no contexto de lei, você parar de errar não te isenta do erro que você cometeu. Você só tem a consciência do erro que cometeu, só tem a consciência do pecado que cometeu. Então a lei por si só, ela não é capaz de te trazer de volta, de te redimir ou de te perdoar. Amém? Pensa comigo. Se vivêssemos dentro do contexto da lei e ainda assim nós entendêssemos o nosso pecado e pela nossa própria força nós fôssemos capazes, e não somos, de não mais pecar, ainda assim teríamos um erro anotado contra nós. Sim ou não? Por isso o texto diz que Deus fez através do seu Filho, enviando o seu Filho como homem, sujeito aos pecados, sujeito à própria lei, mas para servir como referência, para mostrar para nós como homem, que ele era o elo de ligação entre nós e o nosso Criador. Ele se fez homem, para que nós olhássemos para ele, tivesse ele como modelo, como referência, para que através dele nós pudéssemos alcançar uma nova forma de sermos ligados ao nosso Criador. Através disso, todo aquele que deseja, que entende que é pecador, que entende que transgrediu, que entende que feriu a lei, todo aquele que se vê nessa condição de pecador arrependido, fala eu, pecador arrependido, eu, podemos estar novamente à condição de viver um novo modo de vida, um novo método de vida, que é através da graça. Da mesma forma que a lei apresenta a nós o nosso pecado e não nos redime, a graça, diante da evidência do pecado, ela serve de perdão e de cura. A graça serve para que o pecador arrependido entenda que ele é capaz, sim, através do exemplo e do modelo que é Jesus, de se apresentar arrependido e buscar viver um novo modo de vida, uma nova forma de viver e de ser ligado ao Criador. E essa nova forma de vida é debaixo das orientações do Espírito Santo, ou do Espírito, como diz o texto. O versículo 5 diz: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo
os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E depois de ter compreendido que mesmo estando debaixo da lei, porque continuamos debaixo da lei, temos o método, o modelo, o modo, a forma de orientação do Espírito Santo, para que nós possamos, mesmo debaixo da lei, termos respaldo para viver de um novo modo, de uma nova forma. Porque esse texto faz um contraste, traz um contraste do que é a vida debaixo da lei e do que é a vida debaixo da graça. Por quê? Isso me chama a atenção e me faz entender que o amor de Deus por nós é tão grande que Ele apresenta, através de Paulo nessa carta aos Romanos, ele apresenta quem é a lei. Ele está falando isso para uma igreja de crentes, uma igreja cristã em Roma, de pessoas convertidas. Ou seja, ele está trazendo orientação para aqueles que querem viver condicionados segundo o entendimento de Cristo. E ele deixa nesse texto um paralelo bem evidente, que é mesmo estando diante da lei, tendo conhecimento de quem é Cristo, sabendo o que a punição da lei exemplifica e deixa claro, que através do Espírito Santo nós temos direito a uma escolha. Amém? E por que eu quero falar de escolha? Como eu disse, o amor de Deus é tão grande que Ele apresenta essas duas formas, e o texto diz que nós podemos viver em graça, podemos viver em vida e paz, se nós entendermos, quando nós entendemos que Cristo veio como referência de cumprimento de uma ordenança, mas veio manifestar o amor. Amém? Deus, em sua infinita sabedoria, Ele compreendeu que o homem, pela lei, seria incapaz de estabelecer um elo de convívio com o seu Criador. Porque o texto fala aqui que a carne não obedece à lei porque ela está enferma. Então, pelas nossas próprias escolhas como homens naturais, e eu estou falando para que você entenda, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, mas eu não faço nada de errado, eu vivo a minha vida digna, quieto no meu canto, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou fazendo nada contra ninguém. Mas o texto diz que debaixo do contexto da lei, eu vivo dentro de uma carne enferma. Pelos meus próprios conceitos, pela minha própria educação, pelo meu próprio entendimento, eu não vou conseguir. E talvez você se pergunte, eu tenha se perguntado em algum momento, eu preciso servir a Cristo? Eu preciso olhar para Cristo e ter Ele como referência para a minha vida? E aí eu volto ao que eu disse ainda há pouco. Esse texto traz uma orientação e também um confronto da diferença que é a vida na lei e a vida na graça. Você pode, sim, você pode viver debaixo do contexto da lei. É um direito seu. Tá? Eu não quero fazer parte de igreja, eu não quero ser crente, eu até gosto da palavra, vou lá no culto um domingo por mês, ou quando me der vontade, mas eu não quero esse comprometimento com a igreja. Eu não quero esse vínculo com crente. Crente é um bicho esquisito, né? Acredita num negócio que não vê, ouve a voz de quem eu não estou vendo,
fala para alguém que também não se vê. Ok, é um direito seu. Levanta a mão aqui, quem quer viver em guerra? Ninguém entendeu, vou perguntar de novo. Levanta a mão aí, quem quer viver em guerra? Esse texto também faz um paralelo do que é vida na lei, vida em guerra, e vida e paz. E de novo, você tem todo o direito de não querer viver tendo Cristo como seu exemplo de vida. Você tem todo o direito de viver não querendo estar debaixo das orientações do Espírito Santo. Não sei qual é a sua origem familiar, não sei qual é o seu contexto educacional, não sei qual é a tua orientação religiosa, e eu nem estou falando disso. Eu estou falando de fazer uma escolha entre viver debaixo da sua própria ideia, debaixo do seu próprio conceito, ou, como diz o texto, debaixo da força da lei, do qual nenhum de nós pode fugir. Ou viver respaldado pela graça, pela salvação e pela orientação do Espírito Santo. Mas pensa um minuto comigo. Se você viveu até aqui, somente dentro do contexto do seu entendimento e debaixo da lei, que aponta, que acusa, que determina, mas que não apresenta solução para aquilo que você é, para o seu questionamento pessoal, não te apresenta uma porta de escape para as acusações contra você. E mesmo que você pense, eu não fiz nada, a Bíblia diz que nós sempre temos alguma coisa contra nós. Não existe forma de sermos livres ou livrados da acusação da lei. Não existe forma. Mas o texto diz lá no primeiro versículo que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O texto não diz que você vai viver uma transformação que te isente daquilo que você fez. Não, irmão, não. O texto diz que quando você está dentro desse contexto de vida segundo o Espírito Santo, de vida como Cristo sendo o seu exemplo e sua referência, nenhuma condenação há. Tudo aquilo que você fez, do momento em que você entende que precisa de Cristo e reconhece Cristo, para trás, foi feito sim. Mas desse momento para frente, a sua vida é zerada, e do que ficou para trás, você não pode mais ser condenado. Tem pecado, irmão? Tem. Tem intenções erradas? Tem. Tem postura errada? Tem também. Tem um posicionamento que a lei condena? Tem. Tem o peso da culpa? Muito. Mas viver dentro e consciente do sacrifício de Jesus é entender
que toda essa culpa, toda essa condenação, todo esse peso, todo esse pecado não pode mais ser levantado contra você. Mesmo que queiram, mesmo que a lei aponte para você, mesmo que as pessoas olhem para você e falem, você não tem direito, por tudo que você fez, por tudo que você era, por toda a consequência que você causou com o seu pecado, com a sua falta de responsabilidade, com a sua falta de respeito, com a sua falta de coerência. A lei está submissa ao sacrifício de Jesus. Quando Deus enviou Jesus para ser essa referência para você, foi para pagar pela sua culpa, pelo seu erro, pelo seu pecado, pela sua incoerência. Irmãos, quem me conhece um pouquinho mais de perto, sabe que eu não tenho a intenção de emocionar ninguém. De verdade, eu nem tenho argumentação suficiente para isso. Mas eu quero que você pense, se aquilo que você viveu até aqui, se a maneira como você planejou a sua vida e traçou as suas expectativas, os seus objetivos, os seus propósitos, se elas se sustentam pela sua própria coerência, pela sua própria educação, pelos seus próprios conceitos, ou se você precisa que algumas coisas que você fez e ficaram para trás sejam resolvidas. Porque de verdade, irmãos, tem coisas e atitudes que a gente toma para trás que não dá para resolver. Sim ou não? Tem coisas que a gente fala que já não dá para... A gente até pede desculpa, pede perdão, mas não tem como resolver. Sabe aquela falta de preenchimento que os seus propósitos alcançados não te dão? Sabe aquela sua falta de satisfação que a sua carreira não te dá? Sabe aquela falta de prazer em viver que você não consegue encontrar, por mais que você faça coisas e mude de comportamento, e mude de postura, e mude de atitude, e mude de casa, mude de contexto, saia de próximo da sua família, que você tente viver uma realidade diferente de quem você era. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, você tem a plena certeza de que ainda está faltando alguma coisa? Posso te responder sinceramente? Isso só passa, essa sensação de que falta algo, só passa quando você se encontra com Jesus. Você só é completo quando você é preenchido por quem te criou. Você só está completo, você só está realizado, você só está pleno, você só está satisfeito quando você entende que não é o que você come, não é o que você veste, não é o carro que você anda, não é o marido ou a esposa que você tem do lado, não é a quantidade de filhos que você tem ao seu redor, não é o bairro que você mora, não é o quanto de gente te aplaude, não é o quanto de gente te obedece, não é o quanto de dinheiro você tem na sua conta.
É quando o mais improvável e a loucura do Evangelho e a graça dele está exatamente aí. Não é por nada que eu consiga fazer, porque senão eu vou me encher de orgulho, sim, porque nós somos vaidosos, essa é a verdade. Nosso coração é vaidoso, por isso que o texto diz que a carne é enferma. Porque quando eu faço alguma coisa e alguém aplaude ou alguém fica feliz, o peito estufa. Dá aquela satisfação de, saiu porque eu fiz. Ficou bonito porque eu estava lá. Eu consegui. Eu fiz. Você conseguiu porque você me perguntou como é que era que fazia, eu te ensinei. Não é assim? Ah, se eu não tivesse ido, eu não fui, eu não falei, mas eu financiei. Olha a loucura e a graça do Evangelho, é exatamente por aquilo que eu não posso fazer, por aquilo que eu não posso comprar, por aquilo que eu não posso interferir, por aquilo que eu não consigo dar. É pelo sacrifício de alguém que nem te viu. É pelo amor de um Deus que te quis, por isso te criou. E mesmo você e eu sendo criado para ser a manifestação da glória dele, a gente escolheu não escolhê-lo. Nós escolhemos não escolhê-lo. E por isso, muitas vezes, nós vivemos uma deficiência que a gente não consegue entender e não acha em coisa nenhuma, porque nada te completa o suficiente. Esse texto me confrontou de uma tal forma que eu comecei a me perguntar: como é que eu faço para ser completo? Como é que eu faço para ser pleno? E eu, sempre que paro para estudar alguma coisa, eu estudo formulando perguntas. Eu faço perguntas e começo a procurar as respostas no texto para entender, ou tentar entender o contexto daquilo. E eu comecei a ler o texto e reler, ler e reler, ler e reler. Entender que existe esse paralelo entre a lei e a graça, entre o que a lei faz e o que a graça percebe, entre o que a lei deixa claro, mas não resolve, e a graça, que é o amor de Deus, não quer saber o quanto. Porque as coisas com Deus são assim, Deus não quer saber o quanto. Deus só quer saber uma única coisa: você vem? É só isso que Deus quer. Deus não quer saber quantos anos você viveu a incredulidade, quantos anos você viveu afastado. Ah, irmão, eu conheci o Evangelho, mas eu conheci como criança, porque meus pais levavam, eu nem queria. Já ouvi isso. Eu nem entendia direito, e aí quando eu tomei conhecimento do que era, eu não quis. Eu quis viver outras coisas. Então Deus não quer saber o quanto tempo você está longe dele. Deus não quer saber se você nunca esteve próximo dele. Deus não quer saber se você está enrolado demais para chegar diante dele agora.
Deus não quer saber se você entende plenamente quem Ele é. Deus só pergunta: quer vir? Quer vir? O sacrifício feito foi por Deus e através do Filho dele, para que não houvesse condenação, para que não houvesse o que apresentar contra você, porque toda vez que alguma coisa é apresentada contra você, esbarra em Cristo. Toda vez que alguma acusação é levantada contra você, ela não pode te alcançar. Quando você reconhece o Senhor. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar simular aqui. Deixa eu ver. O pecado está o tempo inteiro diante de nós. A condenação é verdadeira. Não é uma mentira inventada pelo diabo. Porque nós pecamos, sim. Mas quando você conhece e reconhece a Jesus e o sacrifício dele, toda vez que o pecado e a condenação da lei vem contra você, você está escondido atrás do sacrifício da cruz. O pecado, a condenação, a lei, sabe onde você está, porque você sim pecou, porque você errou, porque você transgrediu. Isso é um fato. A lei é real. Mas quando ela vem contra você, e a função da lei é acusar, ela encontra com Jesus antes de te alcançar. É por isso que o texto diz que nós vivemos em vida e paz. Porque você vai ter paz para viver livremente, sabendo que aquela culpa não pode te alcançar, que aquela lei não pode mais te condenar, que aquela infração que você cometeu agora não vai mais ser cobrada. Amém? São apresentadas através desse texto a lei da condenação e a graça do perdão. A vida segundo as ideias humanas e a vida segundo a orientação de Deus. A vida em guerra ou a vida em paz. Eu quero te perguntar, antes de encerrar a minha parte, o que você gostaria de viver? A condenação ou o perdão? As suas próprias ideias ou a orientação do Espírito Santo? Tem dado certo para você até aqui? Tem dado certo para você até aqui, sozinho? Se você responder que sim, tem dado certo sim, até aqui, com algumas dificuldades, mas tem dado certo. Eu quero te dizer que você tem vida plena esperando por você. Você prefere viver em guerra ou viver a segurança da paz? A condenação do pecado ou a salvação pelo perdão? Eu vou ler novamente o primeiro versículo e quero que você reflita sobre ele, e assim eu encerro a minha parte. O texto que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Que essa palavra te confronte e te faça refletir sobre aquilo que você quer e aquilo que mais serve para a tua vida. Amém? A paz de Cristo, meus irmãos. A mensagem de Cristo foi pregada.